Hoje a gente vai mergulhar na história simplesmente incrível de uma das vozes mais amadas da nossa literatura, Cora Coralina. É uma chance para a gente conhecer uma mulher que, sabe, reescreveu completamente as regras sobre tempo, talento e o que realmente significa ser uma artista. A voz da Cora Coralina, ela vem lá do coração do Brasil. É um testemunho vivo, sabe? De um tempo que já se foi, mas que ela conta de um jeito que é único, que é só dela. E nada melhor do que começar com as palavras da própria Cora, né? Olha que interessante, ela mesma rejeitava o rótulo de poeta, com todas aquelas regras e métricas. Com uma humildade que cativa, ela se via como algo muito mais fundamental. Uma contadora de histórias dedicada a resgatar a memória de um Brasil antigo. Essa pergunta aqui, ela está no centro da lenda que é Cora Coralina. Porque a história dela não é só sobre os poemas, mas sobre a vida extraordinária que gerou esses poemas. É uma vida que meio que nos força a repensar o que de fato significa ser uma artista. Para a gente entender de verdade o fenômeno Cora Coralina, a gente precisa voltar no tempo. E voltar bastante, para os longos anos de silêncio que vieram antes da fama. Um período que para muitos pareceria um desvio de carreira, mas que na verdade foi o tempo de maturação da obra dela. E aqui já vem a primeira grande surpresa. Apesar da fama ter chegado tarde, o talento dela foi notado muito, mas muito cedo. Com menos de 20 anos, ela já era chamada de a maior escritora de Goiás. Só que o mundo em volta dela não estava pronto, sabe? Nem a família, nem o marido apoiaram a ideia dela seguir uma carreira literária. 45. Pensa nesse número. 45 anos. É quase meio século que ela passou em São Paulo, longe da terra natal, criando os filhos, imersa na vida doméstica e, aparentemente, esquecida pelo mundo da literatura. Mas olha só, esses não foram anos de silêncio criativo. Pelo contrário, longe dos círculos literários, ela continuou escrevendo, guardando tudo, refinando a sua voz. Foi nesse período que ela acumulou o verdadeiro tesouro de memórias que, mais tarde, se tornaria a matéria-prima de toda a sua obra. Anos depois, já viúva, ela finalmente retorna a Goiás. E é exatamente aqui que a vida pública dela começa, da forma mais inesperada que se pode imaginar, misturando farinha, açúcar e versos. Em 1956, viúva e de volta para a casa da infância, Cora precisava de um jeito de se sustentar. A solução? Fazer doces. E não demorou para a fama de doceira se espalhar. O mais fascinante é ver como essas duas artes, a poesia e a confeitaria, se misturaram. Nas duas, ela era uma artesã da memória, preservando sabores e histórias, nutrindo o corpo e também a alma. Ler a obra da Cora é como fazer um mergulho sensorial no passado de Goiás. É sentir os cheiros que saíam da cozinha, provar os sabores dos pratos, é quase como espiar o mundo através daquelas janelas de treliça de uma era que não existe mais. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a vida da Cora naquela época. Mostra uma conexão íntima, orgânica, entre a arte dela, o sustento dela e a comunidade. A poesia não era uma coisa distante, acadêmica, era parte do dia a dia, tão concreta quanto os doces que ela vendia. E então, o ponto de virada. Aquele momento em que a vida tranquila da doceira e poeta anônima de Goiás é jogada no centro do cenário nacional, provando para todo mundo que, olha, nunca é tarde demais. 76 anos. Essa era a idade da Cora Coralina quando, em 1965, o primeiro livro dela, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, foi finalmente publicado. 76, uma idade em que a maioria das pessoas está se aposentando. E ela estava só começando a carreira pública dela. Mas calma lá. Mesmo com a publicação, o reconhecimento não foi imediato, não. O primeiro livro teve uma recepção bem discreta. Ela publicou outro, a fama foi sendo construída aos pouquinhos, sabe? Tijolo por tijolo. E ainda precisava de uma faísca final para a coisa toda incendiar o país. E essa faísca, ela veio do lugar mais alto possível. Uma crônica de ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta do Brasil na época. Em 1980, ele escreve sobre ela num jornal de grande circulação. E pronto, aquelas palavras foram o selo de aprovação que o Brasil precisava para finalmente descobrir Cora Coralina. O estilo da Cora era inconfundível, uma linguagem direta, quase falada, mas cheia de palavras antigas que ela resgatava do esquecimento. Sem as amarras da educação formal, ela era livre para criar as próprias regras. E foi justamente essa autenticidade que encantou o Brasil.
E esse conto é um exemplo perfeito de como a escrita dela capturava a realidade sem filtro. As histórias não eram só sobre nostalgia, não. Elas mostravam a dureza da vida antiga, como nessa memória brutal da disciplina escolar, onde o aprendizado era forjado no medo, na dor. É uma crônica crua de um passado que nem está tão distante assim. Nos seus últimos anos, já famosa no país inteiro, Cora deixou um legado poderoso. Um legado ainda mais impressionante quando a gente lembra que a carreira pública dela começou tão tarde. Com uma fama tardia, a figura da Cora Coralina cresceu tanto que chegou a se tornar maior que a própria obra. Aquela senhora, sabe, frágil e ao mesmo tempo cheia de energia, com sua história de vida inacreditável, ela virou um mito vivo, um símbolo de perseverança e da força da poesia que vem do povo. E é muito importante lembrar que a obra dela ia bem além dos doces e das memórias afetivas. Cora também mergulhava fundo nas lendas mais macabras de Goiás, contando histórias como a desse oficial emparedado vivo, revelando uma face bem mais sombria e folclórica da sua narrativa. E para a gente entender a essência da identidade dela, nada supera a própria definição do nome que ela escolheu. Quando o grande Drummond sugeriu que Coralina vinha dos corais do mar, ela o corrigiu com essa afirmação: poderosa, visceral. Ela não era do mar, ela era da terra. Ela era um coração vermelho, pulsando com a vida e as histórias do seu povo. A jornada da Cora Coralina nos lembra que talento não tem idade e que a arte não tem pressa. E nos deixa com essa pergunta, né? Quantas outras grandes vozes por aí permanecem adormecidas, só esperando o momento certo para serem ouvidas?